Nesta aula, vamos falar sobre um dos padrões mais fundamentais na arquitetura de persistência de dados, o Unity of Work, unidade de trabalho. Bom, esse Unity of Work ele é polêmico. Acontece muitas vezes quando chegamos em um sítio de uma equipa que não conhece ou que não utiliza o Unity of Work, primeira primeira reação é falar assim: para que precisamos disso? No que isso vai nos ajudar? No que isso realmente vai nos ajudar? Aí você explica a funcionalidade e ele faz: "Ah, mas o Entity Framework já faz isso", ou "Eu faço isso de outra forma". Então, quem está certo, não é? A questão não é quem está certo, é porque depende de muito de como você está desenvolvendo a sua aplicação. No nosso caso aqui, nós estamos fazendo uma formação de arquitetura em camadas, que é uma série de procedimentos, uma série de separação de responsabilidades que levam a gente a, às vezes a ter que tomar decisões, buscar uma solução para um determinado situação que nós criamos, né, camadas. Uma aplicação inicia na camada de aplicação e passa por uma camada de negócio, depois passa para a camada de dados, e cada um com as suas responsabilidades. Camada de negócio não conhece o tipo de banco de dados que está a trabalhar. Então, é muito diferente de quando, por exemplo, você trabalha com uma aplicação de uma camada, que está tudo ali junto, está tudo acompanha tudo dentro. Às vezes, se calhar, não faz sentido trabalharmos, utilizando repositórios, podemos mesmo usar as gravações, as persistências através do save change do Entity Framework. Tá? E no nosso caso aqui, a proposta nem é não ficar sem o save change do Unity Work, é só acioná-lo no momento certo, no momento adequado, não é? É bem verdade, sim, que o Unity Work ele é um padrão que já está implementado no Entity Framework desde o início. Ele já faz isso quando ele faz ele salva primeiramente em memória para depois salvar, faz I/O na base de dados. Isso é bem verdade, mas dependendo do cenário, e no nosso cenário aqui de uso de repositórios para resolvermos uma série de duplicação de código e separação de responsabilidade, gravar diretamente pelo Unity Work não nos atende. Não nos atende porque um, um componente como o business, ele não deve conhecer o que tem a responsabilidade de banco de dados. Então eu não posso usar diretamente o Entity Framework dentro da camada de negócio. E aqui no nosso caso, nem muito menos usar dentro da camada de apresentação. Então, aí aparece-nos um problema. E para resolver esse problema é que nasceu o Unity of Work, não é? Então, podemos até elencar algumas coisas aqui que o Unity of Work pode nos trazer de benefício. Quando trabalhamos com repositórios isolados, como o Supply Repository e o Produto Repository, que no nosso caso aqui, é muito comum que uma única operação de negócio precise realizar alterações em mais de uma tabela. Imagina criar um fornecedor e na mesma transação registrar os seus produtos iniciais. Não é o caso aqui, mas imagine que poderia ser, não é? Se fizéssemos um save changes dentro de cada repositório, corremos risco de salvar um fornecedor e caso ocorra um erro, ao salvar o produto, a aplicação ficar em um estado inconsciente no banco de dados, né? Inconsistente, na verdade, não é? É, é exatamente aí que entra o Unity Framework para resolver, né? Ele resolve a parte de transacionalidade, não é? Consistência, ele mantém a lista de todas as operações de escrita na memória durante a requisição e garante que tudo seja persistido uma única vez numa transação considerada atômica, não é? Então, para isso, até criamos um método chamado commit, para realmente garantir isso. Se algo falhar, nada é gravado, ok? E isso garante consistência na nossa base de dados.
Outro fator também que temos que levar em consideração é o desempenho e a eficiência, né. Reduzimos idas e vindas a um banco de dados, o famoso round trips, né, enviando todas as alterações só de uma vez, certo? Abstração do ORM, por exemplo, na prática, nosso DB Context do Edge Framework já implementa, como eu falei anteriormente aqui, internamente o padrão do Unifiwork. No entanto, ao abstrair, utilizando as camadas, camada de aplicação e domínio e negócio, garantimos o desacoplamento nas regras de negócio em relação à infraestrutura de acesso à base de dados, ok? Então, sim, nós garantimos performance com isso também, usando dessa forma. Mas, então, vamos tentar implementar esse recurso, essa responsabilidade na nossa arquitetura, certo? Para isso, nós temos que vir aqui na. Primeiramente, a gente tem que vir aqui na pasta de repositórios, certo? Vamos aqui, vamos olhar aqui para o nosso ficheiro aqui de repositório, o nosso ficheiro genérico, né? Nossa classe abstrata, certo? Então, o que que nós temos que fazer aqui? Nós temos que olhar aqui, ó, olha a situação. Se olharmos aqui a parte dos métodos de persistência, todos eles estão com save change. E isso tem que mudar. Não quer dizer que eu vá acabar com o método de save change. Eu posso mantê-lo aqui sem problema nenhum. Até para uma situação específica, que quero gravar fora do padrão do repositório, ou quer fazer alguma coisa, vai continuar aqui disponível para o uso, tá? O que eu estou a dizer aqui é que agora nós temos que fazer uma mudança. E nossa mudança é, a cada método, vamos salvar? Não. Não vamos fazer mais isso. Tá? Vamos deixar sempre para o final do serviço, em vez de usar o save change, vamos usar o commit vai chamar o save change, que vai fazer isso uma vez só e para N tabelas que tiverem ali executando. Daqui a pouco a gente pode até olhar ali a camada de serviço, pegar o exemplo que nós temos no princípio nesse próprio código, que precisávamos garantir essa atomicidade, certo? Mas o que mais que nós temos que fazer agora? Não é? Depois de removermos aqui do repositório, temos que pensar: temos uma regra customizada que utilize persistência? Em produto, por exemplo, acho que não temos, certo? Não temos. Mas se olharmos aqui para o supplier repositórios, aqui embaixo nós temos, não é? Que é justamente o método que nós usamos para primeiro remover a morada do fornecedor. Imagina se a gente for tentar gravar na própria exclusão mesmo, nós desabilitamos o delete cascade e nós vamos aqui agora remover o save change aqui, não é? Mas imagine, com o save change aqui, imagine, a gente arranca a morada do determinado fornecedor e uma hora que a gente vai excluir o fornecedor possui itens relacionados. Ou seja, já foi usado, já foi criado produto com relação com aquele fornecedor. O que vai acontecer? O banco de dados vai negar a exclusão. E aí nós perdemos a atomicidade, né? Porque justamente chamamos esse método e demos um save change aqui. Né? Acabei de removê-lo aqui, ele está aqui, ó. Ele estava aqui, né? Agora nós vamos tratar de resolver esse problema, não deixar isso mais acontecer. Temos que dar a ordem de remoção, isso ficar em memória, e a seguir tentar fazer o outro, e se correr bem, aí sim, no final do processo, a gente realmente grava na base de dados, certo? Bom, outra coisa que nós precisamos fazer agora é irmos aqui na interfaces, certo? Interfaces, e nós temos aqui, depois disso tudo, né, vamos criar aqui dentro do Shared, interfaces, isso mesmo, interfaces, do Shared aqui. Vamos criar aqui o nosso método de interface da Unity Framework, ok? Para isso, a gente vem aqui, adicionar,
interface, a Unity Framework, e adicionamos aqui a Unity Framework, certo? O que nós vamos ter nessa Unity Framework? Nós vamos ter um método, como nós falamos há pouco, um método commit, que vai realmente ele é que deve chamar o save changes definitivamente e gravar todos, certo? Muito bem. Tá feito aqui. O próximo passo nosso agora é criar a própria classe concreta, né, aqui nos serviços, repositórios, né, aliás, nos repositórios. Então, vamos ver aqui no Shared e criarmos a classe concreta do Unity Work. Ok. O que nós vamos fazer dentro dessa classe? Primeiro, ela tem que implementar a Unity Framework, certo? Então, vamos implementar a nossa interface que acabamos de criar. Então, vamos lá. Reconheceu, agora vamos implementar, e ele pede para a gente implementar o nosso commit que nós criamos lá. Mas, para o commit funcionar, nós temos que fazer uma injeção aqui do contexto, certo? Então eu já vou colar aqui, já completo, para nós vermos com mais detalhes, mais amplo. Implementamos aqui a interface, está aqui o método commit, está aqui o construtor e está aqui a DB, que é a nosso contexto que nós estamos trabalhando aqui nessa aplicação. Ok? Feito isso, né, já temos aqui a Unity Work praticamente montada, né? O nosso próximo passo seria o quê? Nós iríamos em serviço, shared, certo? E aqui, agora a gente vai até poder enxergar bem aquilo que estávamos há pouco a falar, né? Mas antes vamos aqui no nosso Base Service. E o que nós temos que fazer aqui no nosso Base Service? Temos que trabalhar aqui no Network, né? Já não estamos gravando mais, já não temos mais save change do Entity Framework disponível nos métodos. Não está gravando mais, não é? Então temos que implementar ele aqui. Para isso, a gente cria aqui a propriedade do Unity Framework, acrescenta aqui, certo? E vamos colocar aqui ele também aqui no nosso construtor, a famosa injeção, né? E aqui embaixo a gente faz a referência. Pronto, está injetado. Não podemos esquecer de ir lá depois nas configurações de dependência e dizer, né, que estamos trabalhando vamos acrescentar, né, porque injetamos aqui uma coisa nova. Se calhar até já podemos, depois nós vamos aqui nos projetos e ajustamos isso, certo? Muito bem. Então já está aqui, falta o quê? Falta a gente criar o método commit aqui, né? Já que a gente não vai ficar criando método commit dentro de cada serviço, certo? Então, criamos aqui, o Base Service serve para isso, para partilhar métodos. Então, vamos partilhar aqui o commit. O que o commit faz? Nós criamos uma variável de sucesso aqui, chamamos o Unity Framework, chamamos o commit, certo? Estamos preparando para implementar isso aqui dentro do serviço, não é, no ponto certo. Então isso aqui ele vai gerar um true ou false. Sendo falso, ou seja, ocorreu algum erro, nós vamos usar o Notify. O nosso sistema de Notify é aquele sistema de avisos, né, que nós já temos aqui com o Notify Service. Então faz todo sentido, né, a gente implementar isso. Já vai automatizar mais ainda o nosso processo. Caso aconteça algum erro, nós já temos aqui a situação, certo? Então, estamos aqui com o Base completo. Agora chegou a hora da gente começar a olhar para o nosso serviço, definitivamente, né? Então vamos aqui para o produto. Né? O que vai acontecer? Nós implementamos ali
no nosso construtor ali o Unity of Work. Então ele passou a exigir agora que nós realmente repassarmos aqui, não é? Então podemos colocar aqui uma vírgula, colocar aqui Unity of Work e já passamos ali. Ele já implementou para mim aqui, certo? Opa, duplicou. E agora tá certinho, né? Unity of Work e ele parou já de reclamar. Ok, já estão se falando. E agora? O que falta? Fazemos. Agora já temos o método de commit pronto. Isso aqui efetivamente não está gravando sozinho, então todos os métodos de persistência a gente tem que vir e lançar o commit, que é o gajo que vai se responsabilizar em gravar em todos, né? Então vamos colocar aqui o commit para todos. Tiramos dos repositórios, estamos colocando nos serviços. Olha que interessante. Está mais abstraído ainda, né? E o mais interessante de todos agora é aqui em fornecedor. Por quê? Porque aqui tem o nosso caso clássico que pode vir a acontecer um problema, que é justamente a nossa zona de risco aqui era justamente o remove. Não é? Por quê? Por que do remove? Porque se aqui nós temos a situação de temos essa situação aqui de verificar se existe morada. Existe, ok, então exclui. Antigamente excluía. E aí a seguir podia remover, e se o fornecedor tivesse itens relacionados, o banco de dados não ia permitir. Ia gerar uma exceção. Então, aqui era o caso grave. Aqui era o perigo, aqui era o risco, certo? Então, colocando o commit aqui, se aqui não aconteceu, se ocorreu um problema em ambos, aqui não vai fazer. Porque ou ele faz tudo ou ele não faz nada. É assim que funciona a Unity Work e é assim que deve ser. Certo? Muito bem. Já fizemos essa implementação. Já fizemos praticamente já concluímos a implementação. Vamos ver se tem alguma coisa fora do sítio. Vamos dar um build aqui para ver se está tudo dos conformes. E aí já poderemos testar. Né? Mas tem alguma coisa aqui que está mal. Vamos ver o que é que está mal aqui. Ok. O que está a faltar aqui é nós não nós implementamos aqui no produto. Né? Vocês lembram aqui? Implementamos aqui no produto e não implementamos lá. Então vamos fazer. Sem problema. Né? Vamos colocar uma vírgula aqui. Um enter. E acrescentar Unity Work. Pronto. Está feito. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Maravilha. Tudo certo. Toda alteração feita. Vamos escolher aqui uma aplicação. Eu vou escolher o MVC. Set Startup Project. E vamos ver se isso está a dar. Ok. Esquecemos de fazer a injeção de dependência, certo? Vamos fazer. Eu falei e esqueci. Tínhamos deixado até para trás aqui, ó, já tínhamos feito. Não é? E era só mesmo uma questão de criar e habilitar. Tá? Vamos dar um build. Ok, já buildou. Agora vamos executar. E podemos fazer aquele teste, né? Fazer o testezito aqui tanto do produto como do fornecedor, mas o de fornecedor é o mais interessante, porque temos aquele cenário de exclusão que é um melhor cenário para esse tipo de teste, certo? Então vamos lá, vamos criar um novo fornecedor. Vamos criar um fornecedor teste. NIF
2, 3, 3, 4, 4. Individual, ativo, teste, teste. Teste, teste, teste. Registrar. Ok, adicionou. Vamos tentar excluir. Né? Aqui é aquele cenário que passa por aquela situação. Podemos até tentar fazer aqui um debug. Vamos olhar aqui para o serviço. Né? Vamos tentar excluir aqui agora. Então, vamos meter aqui e vamos ver como corre isso. Então, aqui vai carregar, vai verificar se existe. Né? Ele verificou que não existe produto aqui, né? Não encontrou nada, está zerado. Né? Então, não foi. No caso aqui, eu até recomendo que vocês criem a situação de ocultar essa validação aqui, não é? E depois que criar um fornecedor que nem nós fizemos, ir lá, atribuir um produto, criar um produto, atribuir a esse fornecedor teste, e a seguir venham aqui excluir. E aí, se vocês não tirarem isso daqui, é óbvio que ele vai encontrar o produto, vai entrar aqui e vai evitar o problema. Né? Foi a forma que nós contornamos para não acontecer o erro. Né? E no caso aqui, ele vai vir, vai tentar remover aqui o endereço, vai dar a ordem de remoção. Repare, se a gente for na base de dados agora, ele ainda está lá. Né? E se você tirar essa proteção e colocar, atribuir o produto e tentar remover aqui o banco de dados vai gerar uma exceção, porque ele vai encontrar produto e falar assim, não, não posso excluir esse registro. E aí você já tem que ver se você já excluiu esse aqui. Se tiver sem se tiver sem o Unit for Work, você causaria aqui um problema no banco de dados, né? O registro ficaria órfão. Mas aqui no caso, as coisas só acontecem simultaneamente. Ó. Deu commit, foi lá no save change que nós criamos e apagou. O fornecedor de teste foi excluído com sucesso. Correu muito bem. Ou seja, nossa Unity Work está a funcionar maravilha. Certo? Bom, fico aqui para essa aula. Até a próxima aula.